A gente poderia até dizer que a história da nossa convidada é um caso de superação. Mas talvez essa palavra simplifique demais a trajetória dessa mulher cheia de garra, força e determinação. A quantidade de medalhas, ela já perdeu as contas. Nesse espaço destinado aos talentos regionais, recebemos a atleta douradense que se destaca em competições nacionais de atletismo. Temos o prazer de receber Betânia. Betânia, desde já quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite para estar aqui e contar um pouco dessa história. Ah, que bom, eu também agradeço, né, por estar aqui e falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de mim, né, é importante, eu acho. Sim, eu gostaria de saber qual que foi o seu primeiro contato com o esporte. Bom, meu primeiro contato com o esporte foi já, eu acho que na infância, não foi nem na adolescência. Eu amava correr. Só que eu não sou corredora, né? Eu adorava postar corrida, bola, eu liderava lá no bairro, a molecada, meus irmãos ficavam até bravos, sabe? Onde eu ia, eu levava aquela renca de moleque com a bola. Isso foi até meus 15 anos, né? Aí eu falei, essa menina não vai crescer, não vai virar moça, só fica atrás de bola, né? E era bem isso, né? Mas aí as coisas foram acontecendo, né, até questão da minha visão e tudo. Depois eu voltei assim para o esporte de uma forma não profissional, adulta, né, já tinha meu filho formado, eu era frequentadora de academia, zumba, essas coisas, mas para cuidar da saúde. Nesse período eu nunca imaginei que um dia eu ia ser um atleta, né, e assim, representando meu estado, representando várias pessoas, sendo presidente de um clube, fundadora de um clube, isso nunca passou na minha cabeça, sabe? E em que momento você passou dessa pessoa que gosta de esporte para ser uma atleta de alto rendimento? Ah, é muito legal, porque quando eu fundei o clube, o Monte Sião, eu tive um apoio de pessoas maravilhosas. Como a gente sempre fala, né? Deus levanta pessoas na vida da gente para nos ajudar. Quando eu descobri o paradesporto, eu já estava com as grandes patologias já nos meus olhos, na verdade. Eu já havia passado naquela época, então, por 11 cirurgias nos olhos. E aí o que aconteceu? Aí eu fundei o clube, porque eu comecei a competir e tal, mas era assim, mais algo assim participativo, né? E aí tinha um grupo de amigos, né, que o Dr. Eduardo, promotor criminalista, me ajudou, Sandra Arose, eu não vou citar nome por nome, porque, né, mas eu tinha um grupo de amigos que ali me ajudou a fundar o clube. E a gente tinha essa ideia de um esporte participativo. Mas o alto rendimento mesmo surgiu na minha vida quando a Unigran bateu os olhos em mim, né? Que aí, é claro, eu já tinha resultados. Né? E eu comecei no final de 2016 a competir. O primeiro campeonato eu fiquei em 4º lugar, fui para a ninfa do evento em Brasília, nem esperava, chegou lá, tudo aconteceu. Aí em 2018 eu já fui para o pódio nacional no lançamento de dardo. Então eu já tinha um resultado que no final de 2018 o Dr. Murilo me conheceu e falou para mim que gostaria que eu estivesse representando a Unigran, e eu também mostrei minha proposta de trabalho, e hoje a gente já tem uma história de quase 5 anos, né, eu e a Unigran, e assim foi o leque que me abriu o que era o alto rendimento, porque assim, eu tinha, sabe, Fabi, a minha treinadora, alguns outros patrocinadores falavam, eu quero te patrocinar, eu quero que você represente a gente, mas eu queria assim levar todo mundo junto, e eu ainda quero, mas hoje eu entendo que para eu ajudar as outras pessoas, para muitos empresários, ele quer o meu resultado, né? Então eu tendo um bom resultado, eu consigo a Betânia depois levar isso para o clube que é tão sonhado da Betânia. Qual é a sua rotina de treinos hoje? Para quais áreas ali do atletismo você compete? Bom, primeira coisa, eu sou lançadora de dardo, lançadora de disco e faço arremesso de peso.
O ano passado, como muita gente sabe, eu sofri um acidente, eu tinha batido o recorde no disco em campeonatos que nem eram paralímpicos, porque hoje eu não sou só atleta paralímpica, né? As Paralimpíadas, a minha classe, que é F12, que é deficiente visual, baixa visão, como que eu vou explicar de um jeito bem fácil para todo mundo entender? Porque o comitê, ele divide o deficiente visual de 3 formas, sabe, Fabi? Que a gente chama F12, F11 e F13. O F11 é o cego total. O F12 é o que eu me enquadro, que é uma baixa visão mais grave e que eu preciso ou não de guia, essa categoria. Ele pode ou não pode ter guia. E o F13 ele não precisa de guia, mas ele tem que ter todos os laudos que comprovam que ele é um deficiente visual. Então, para simplificar isso, a minha categoria, que é o F12, ele não vai ter as outras provas, que é o disco e o dardo, que são minhas melhores provas. Então, eu estou tendo que treinar o peso. Então, como que está sendo essa rotina? A gente teve que mudar muita coisa, muita coisa. Então, hoje, o meu foco maior é a prova de peso. Inclusive, desde a minha rotina, ela é, vamos falar, rigorosa e disciplinada. O atleta, se ele não tiver disciplina, por isso que muita gente chega, um exemplo, até no próprio Monte Sião. A pessoa chega no Monte Sião, começa, vai lá, treina 1 a 2 semanas, não aguenta. Por quê? Porque tem que ter rotina, tem que saber comer, tem que saber dormir, não pode beber, não pode isso. É uma vida, se você quer ser alto rendimento, né? Agora, se você quer só fazer, participar, é outra história. Você mencionou bastante o clube, né, o Monte Sião. Conta pra gente o que é esse projeto, quem é atendido hoje, né? Como que você colabora com essas pessoas? Então, o Monte Sião, ele é um sonho da Betânia, que na verdade assim, eu acho assim que é uma missão, não foi nem um sonho meu, ele surgiu para mim, onde nós trabalhamos com pessoas deficientes, não deficientes, atletas, para-atletas, atleta social, atleta de alto rendimento, mulheres, crianças, escolinha e iniciação de atletismo, escolinha de futebol, vôlei de areia, a gente tem hoje o vôlei de adulto. Essas são as ações no Monte Sião. Aonde que atende? Porque o Monte Sião ainda não tem a sua área própria. A gente tem as parcerias, né? Onde você quer chegar? Qual que é a meta principal assim da Betânia hoje, da Betânia pessoa, presidente de entidade, da Betânia atleta? Que pergunta, hein? Bom, a atleta sem rodeio. O nosso foco, o nosso objetivo é o Mundial ano que vem. A gente está treinando para isso, né? Ano que vem é um ano de Mundial, de Parapan, e o meu maior desejo é levar o nome do nosso estado, da nossa cidade, os meus parceiros, os meus colaboradores, a minha família, todos que estão comigo nesse sonho, nessa empreitada, desde a terra mais árida quando a gente começou. Depois que nós formos para Paralimpíadas, enfim, eu já estou me preparando, estudando, porque eu quero ser missionária da agência presbiteriana, né? Já estou vendo com o pessoal da própria igreja e a gente vai, eu vou sair para fora, né? Fazendo um trabalho de evangelização. Legal. Betânia, são muitos projetos, parece que você é 1000 mulheres em uma só. Estou aqui impressionada. Queria que você me dissesse o seguinte, de onde vem essa garra, essa força, tem uma inspiração? De onde vem essas 1000 mulheres em uma? Eu tenho uma inspiração. Terrena é a minha mãe. A minha mãe, para mim, foi... Eu perdi meu pai com 4 anos de idade, ele era delegado aqui da cidade de Douradina, e ele foi assassinado em trabalho, e ela criou os 5 filhos sozinhas. E ela sempre era uma mulher, vamos, vai, faz, ela não aceitava não desistia, né? E ela sempre ensinou isso pra gente, uma mulher que gostava muito de ler, uma mulher muito além do seu tempo, sabe? Ela foi minha inspiração aqui, mas a minha verdadeira inspiração, sem dúvida nenhuma, é Deus. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua baixa visão, porque tem muitos jovens que têm essa questão, né, ou até mulheres um pouco mais maduras que acabam tendo isso, e como você às vezes teve alguns momentos que teve alguma dificuldade de lidar. Como foi para você lidar com isso? Olha, é isso mesmo, a baixa visão ela pode ser criança, adolescente, adulto, não importa a fase, né, dependendo do que acontecer.
quando eu era criança, particularmente, a gente pensava que eu enxergava bem, né? Só que eu sempre acordava com os olhos sempre muito vermelhos, tinha muita remela, sabe? Toda vez que eu ia assistir TV, eu tinha que ficar em cima da televisão e minha mãe me tirava, eu ia lá pequenininha e voltava, sabe? Quando eu ia ler, eu ficava em cima. Então, já eram sinais, né? Aí até que ela me levou, porque quando eu fiz 15 anos, eu falei, mãe, eu não tô vendo. Aí ela me levou e eu realmente já estava com uma das patologias totalmente agressiva e que já era para eu ir para São Paulo fazer transplantes. E aí as coisas foram acontecendo e assim, eu passei essa fase, como diz, as 1000 vidas, né? Eu passei essa, depois eu passei por cirurgias, consegui recuperar a visão, voltei para o mercado de trabalho. E aí, depois, peraí, parou, Betânia, não teve jeito. E aí sim, foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu tinha uma autonomia, né? Eu fazia, eu viajava e de repente eu não pude fazer mais nada, sabe, Fabi? Eu tinha que ficar em casa, eu me cortava, eu me queimava, não tinha adaptação. Eu caía, e até hoje, dependendo da situação, eu caio. Eu vivo até a hora, ai, o que é isso aqui? Eu bati, eu me cortei, é normal. Só que hoje eu consigo me virar mais, né? E assim, foi muito difícil. Claro que sim, eu entrei num quadro depressivo, não de depressão, mas eu entrei sim num quadro depressivo e eu falei, gente, o que vai ser de mim agora? Só que aí eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu ficava no quadro depressivo, ou eu abria a porta, ia para frente e seguia meu caminho. Do jeito que eu era, eu tinha que me aceitar. O esporte foi transformador. Foi transformador na minha vida, porque por mais que eu ainda fazia lá, voltei a estudar tal, eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Parece assim que eu não fazia parte daquilo, porque eu nem era cega total e nem enxergava. Então eu era assim, as pessoas, é metida, passa, não cumprimenta, é arrogante, é isso, é aquilo, você tá vendo aí, não sei o quê. E eu passei muito e ainda passo isso, né? E para mim mesmo era muito difícil, que eu pensava que eu via, mas eu não estava vendo, né? Então os meus médicos te falaram, Betânia, você está adaptada, tem coisa que você não está vendo. Foi por isso que eu furei o olho com o meu próprio dardo. Entende? Então, foi muito difícil, mas graças a Deus eu consegui superar isso. Como eu disse, pela misericórdia, pelo amor dele, ele foi me dando força, eu fui me encaixando. E aí o esporte, ele foi transformador, porque quando eu encontrei pessoas como eu, né? Ou mais ou menos, não importa, mas eram pessoas com deficiência, ou igual ou diferente, mas pessoas diferentes, que elas podiam fazer, que elas podiam acontecer, né? Que elas se aceitavam. E eu comecei a entender e levar essa bandeira, porque eu sei o quanto que dói na pele, sabe? Você não ser nenhuma coisa nem outra coisa. É muito difícil você não ser uma coisa nem outra coisa. E quando você está no teu melhor momento, que você está lá na tua melhor performance, você vai e fura o olho, né, de novo. Então você tem que começar tudo de novo. Mas assim, foi isso que aconteceu comigo. E eu luto para as pessoas que se sintam que às vezes ela não se enquadra, ela não se encaixa. Esse é o meu maior motivo da minha bandeira, e o esporte foi a ferramenta. O esporte foi a ferramenta para essa transformação e continua sendo, por isso que o Monte Sião tem várias ações, mas o carro-chefe é o esporte. Certinho. Betânia, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que a sua história inspire muita gente que está nos assistindo. Obrigada. Espero também que as pessoas sejam tocadas aí pelo amor do nosso Senhor Jesus, do meu, né? E pelo esporte.